Olá, Cuca, boa noite. Boa noite. Eu queria que você analisasse esse jogo, né? O Atlético com dificuldade até agora, não conseguiu vencer no campeonato, de novo com muitas finalizações na partida. As mudanças na linha defensiva ali, você acha que fez alguma diferença para esse placar de hoje? Como você avalia esse 2-2? Sim, boa noite. Você falou bem, né? Nós estamos finalizando muito durante os jogos, mas não estamos sendo eficazes, né? Estamos pecando, não tendo a calma, a tranquilidade, a qualidade ideal para fazer o resultado. Hoje foram mais de 30, né? E muito claras algumas, né? Que te dariam a tranquilidade para você tocar o jogo adiante, como foi, por exemplo, no meio de semana, né? E nós tivemos o controle do jogo, apesar do Vitória ter feito um bom jogo, um jogo de inteligência, uma parte defensiva, explorando o contra-ataque, né? E você me perguntou da defesa, se o Lianco, ele faz falta, ele faz muita falta. É um jogador viril, é um jogador que ataca a bola, ele não corre para trás, ele ataca a bola, ele combate e ele encoraja o próprio time a fazer igual. E ele faz muita falta, né? Nós tomamos o segundo gol porque nós não atacamos a bola, a gente correu para trás, e quando você corre para trás, o adversário corre em cima de você e cresce. E foi assim que a gente tomou o segundo gol, no momento em que você estava pronto para virar a partida. E ainda tivemos a força de buscar o empate e ainda perdemos gols para poder sair com a vitória, mas tem que se continuar trabalhando. O desempenho está muito bom, mas os resultados não. A gente, em 3 partidas aí, eu estava vendo ali, nós finalizamos 80 vezes em 3 jogos. Disparado a equipe que mais finalizou, e fizemos só 3 gols. Então a gente tem que pôr o pé na forma, melhorar esse aspecto aí e alguns outros também, que a gente vai resolver internamente. Ô Cuca, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98. Eu queria que você avaliasse o quanto as lesões musculares têm impactado no seu jogo, no jogo do Atlético, né? A gente teve o Palácios, que se machucou 2 vezes, o Júnior Santos 2 vezes, a Arana agora, o Igor Rabelo e o Hulk, que aparentemente ainda não está 100% confiante, nem as faltas que geralmente ele cobra de longa distância, ele está batendo talvez um pouco para se poupar, né? O quanto que isso tem impactado o trabalho e o desempenho do time, especialmente no setor ofensivo? Sim, mas isso não é não é só a gente que tem esse problema, né? É o campeonato inteiro, e a gente sabe que os jogos são de uma entrega total, o jogador tem em média e faz quase 10 quilômetros por jogo, disputando espaço, pulando, sofrendo falta, e vão ter lesões, porque são muitos jogos seguidos. Por isso que sempre se pleiteia um grupo forte, né? E hoje a gente fez todas as mexidas, as armas que a gente podia utilizar conforme imaginamos para esse jogo, a gente fez as mexidas, algumas entraram bem, outras nem tanto, como é normal de acontecer. Agora, quanto a lesões, elas vão acontecer comigo, com os outros times também, porque são seres humanos, né? Então, sujeito a isso. O próprio Júnior Santos, né? Ele teve uma lesão agora, porque ele estava treinando depois do treino. Para você ter uma ideia, você não tem como brigar com o jogador. Ele treinou, acabou o treino, ele foi fazer um complemento, por vontade dele querer estar à disposição melhor fisicamente, né, com mais força, e acabou sentindo, mas daqui a pouco já está bom, não é uma lesão grave, e a gente vai poder contar com ele em breve. Vamos esperar. O Arana, ele já vinha com a perna um pouco pesada, a gente já estava preservando ele em alguns treinamentos e jogos também. Vamos ver, fazer o exame. Eu também acredito que não tenha sido uma lesão grave, não. Cuca, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. O Atlético sofreu muito ano passado por conta do elenco curto, quanto a gente viu nos resultados nisso nas 2 competições, nas finais. Você acha que neste ano corre esse mesmo risco do Atlético com esse elenco curto, além das lesões, suspensão, mas também contar com poucas peças ainda no elenco? Quando você tem tantos jogos assim, é bom você ter um elenco maior para você poder rodar bem. E nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna,
mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco. Até lá a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, potencializá-los ao máximo para poder ter bons resultados, né? E é uma lástima não ter ganhado, mas mais uma vez o desempenho foi bom. Você vai ver muitos jogos aí com vitória, eles organizados, e você não vai ver que poucas equipes ou nenhuma vai criar tantas oportunidades. Infelizmente não conseguimos fazer os gols que nos dariam a vitória. Menos mal que não perdeu, porque teve 2 vezes atrás. Cuca, Matheus Liberato, Tempo Esportes. Muito se fala da ineficiência ofensiva do Atlético nos últimos jogos, sobretudo de Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético criou várias chances, mais de 30 chances a gol, mas o Atlético falhou muito defensivamente. O Atlético apresentou algumas falhas, o Vitória conseguiu encaixar o jogo defensivo, explorando os contra-ataques, principalmente pelo lado do campo. Gostaria que você falasse sobre as falhas defensivas do Atlético e como corrigir esse aspecto e como deixar o time equilibrado, né? Tanto efetivo lá na frente e também em termos defensivos. Sim, eu acho que hoje a gente foi um pouco mais vulnerável atrás e é normal. Você perdeu 2 peças importantíssimas, que é o Franco e o Lianco. Então é normal que você tenha um pouco mais de vulnerabilidade. Não foi tanto, mas foram lances capitais, que a gente tomou gol e geralmente não toma gol dessa maneira. Então é trabalhar em cima disso, recuperar os jogadores que estão machucados. O Lianco volta agora de suspensão também, fortalece mais nossa equipe. Cuca, Eduardo Guerra, da Web Rádio Galo. Quanto São Paulo, e hoje a gente vem aqui falando que as defesas estavam muito bem postadas e que o Atlético teve dificuldade de fazer o gol. Dos 3 jogos foram 80 chances e foram só 3 gols efetivos. O que você vai fazer para mudar essa situação da bola entrar, porque é a sua função, né? O que você vai fazer ali para mudar isso, porque o campeonato está indo e a gente está patinando aí na parte de baixo da tabela. Hoje você teve 16 escanteios, né? Mas o escanteio não ganha jogo. O escanteio é uma arma muito forte para se ganhar jogo. Você ter tantos escanteios assim num jogo, você tem que ter um proveito melhor. Também vai muito da característica do jogador. A gente tem feito jogadas curtas, batidas diretas, a gente tem treinado bastante em cima dessas situações também, para que a gente melhore o nosso poderio ofensivo em termos de fazer gols, né? Só tem um remédio, é você continuar insistindo no trabalho. A criação de jogada ela está boa, mas a definição não. Então a gente tem que trabalhar mais em cima desse quesito definição para daí ter os resultados de campo junto com o desempenho que está vindo. Cuca, João Vitor da JTV. O Galo vem mostrando inconsistência no Brasileiro, apesar de ser apenas 3 jogos, como no empate em casa contra o Vitória. Diante dessa falta de peças novas no elenco, especialmente em setores chaves, como que o senhor avalia a profundidade do grupo para enfrentar a temporada longa e competitiva, né? Querendo ou não, tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro ainda pela frente. Sim, sim. Mas a gente tem que separar, né, as coisas assim. Lógico que a derrota dói, mas o empate dói. Tem gosto de derrota, mas você tem que separar as coisas, né? Uma coisa é quando você é dominado amplamente, que você não está tendo soluções dentro do elenco. E a outra é quando você tem o domínio do jogo, como a gente está tendo, teve com o Grêmio, teve com o São Paulo na segunda etapa, muito grande, e teve hoje menos no primeiro tempo e muito mais no segundo tempo. Então a gente tem peças que estão abaixo, né? E não cabe aqui citar nomes, mas nós temos peças que elas são muito importantes para nós e estão abaixo do que elas podem render. E a gente está jogando bem mesmo com essas peças abaixo. A gente tem que potencializar, fazer essas peças renderem mais, com conversas, com estímulos e com prática também nos treinamentos, para que a gente venha a vencer. Quarta-feira é um jogo difícil, domingo é outro jogo difícil, mas a gente tem possibilidade de sair com a vitória neles também. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Queria a sua opinião sobre 2 jogadores específicos. Ivan Roman, que entrou hoje, né, no lugar do Lianco. Por que você resolveu escalá-lo no lugar do Vitor Hugo, né, que ele jogou o último jogo? E sobre o Fausto Vera, que já vem jogando bem, né, teve uma bola no travessão no último jogo e ofensivamente vem sendo bem producente, que fez inclusive um gol hoje. Obrigado.
O Ivan Roman, nós trabalhamos ele em 2 jogos da categoria de base, sub-20, um com o Bahia, em que a gente observou, e o outro com um clássico com o Cruzeiro, que eu também fui ver, lá no Sesc, e demos para ele um ritmo de jogo, coisa que hoje o Rômulo não teria. E quando eu testei o Vitor Hugo junto com o Alonso, não foi bom. Então, nós demos um passo atrás. O Vitor Hugo não veio para jogar junto com o Alonso, veio para suprir essa necessidade quando a gente não tiver o Alonso, e pusemos aquele que, na nossa opinião, estaria na melhor condição. Não dá para você fazer um comparativo hoje com o titular, que é o Lianco, porque o Lianco, na minha opinião, está entre os melhores do país, né? E tem uma liderança, tem uma imposição muito forte em que o time se acostumou com ele. Então é natural que a gente sinta um pouco nesse quesito no jogo de hoje, mas o Ivan foi relativamente bem, tem tempo para evoluir, como a gente já falou em outras vezes, ele não veio para ser o titular nesse momento, e sim para ganhar corpo, ganhar cancha e automaticamente com o tempo se tornar um jogador importantíssimo para nós. E o Fausto Vera, o Fausto treinou, teve alguma melhora nos treinamentos, né? E como eu falei para vocês, eu escalo o time em cima do que eu vejo nos treinamentos, né? E eu tenho o Gabriel Menino, eu tenho o Patrick, tenho o Fausto Vera, tenho o Alan Franco e tenho o Rubens. Geralmente eu uso 2 desses, às vezes eu uso um só. E eles sabem que eles disputam a posição entre eles, e quem tiver melhor vai jogar. E o jogador é fiscal. Eles sabem que a gente tem coerência e vai pôr sempre aquele que tiver no melhor momento. E vai usar todo mundo, porque são 70 jogos ao longo do ano e você vai rodar. Vai jogar uma partida uma partida outra, e não vai ter uma explicação do porquê disso. Sim, por uma necessidade até fisiológica que se tem de preservar jogador para não ter lesão. Valeu, obrigado.